Quem tem outra tradução? A linguagem corrigida diz: nós que somos espirituais, devemos suportar os mais fracos, os mais débeis, os que têm menos experiência. No texto que nós lemos de Mateus 22 e 34, fala dos fariseus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele persuadia os fariseus porque ninguém jamais pegou Jesus numa falha. Ninguém jamais pegou Jesus em falta, porque ele é todo poderoso. Aí diz a Bíblia que os fariseus, vendo que não conseguia pegar Jesus em falta nenhuma, um deles, rabino, doutor da lei, mestre, intérprete da lei, perguntou para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento? Qual é o principal mandamento da palavra de Deus? Aí Jesus afirmou para eles, versículo 35. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Amados irmãos, vamos meditar sobre a mensagem que eu trago. O tema hoje é: não se sentir superior aos outros. Romanos 15:1 fala de duas situações. Nós que somos espirituais, ou seja, aqueles que se são espirituais, têm que suportar os mais fracos e não agradar a si mesmo. Porque Jesus não agradou a si mesmo. Antes entregou-se como um cordeiro mudo para morrer na cruz para salvar a humanidade. Não temos mérito nenhum. No capítulo 2 de Efésios, versículo 8, está escrito lá: pela graça sois salvos. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gálatas capítulo 2 também está registrado que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Mas não se sentir superior aos outros. Como? A palavra de Deus diz: os dois principais mandamentos da lei. Aí Jesus afirma, e nesses dois se resume toda a lei. E eu meditava sobre isso lá em casa hoje, e meditava na seguinte situação: você amar o próximo como amar a si mesmo. Agora a pessoa amar a si mesmo, estando bom de saúde, é fácil. Amar a si mesmo sendo bonito é uma maravilha. Amar a si mesmo tendo dinheiro no bolso é bom. Amar a si mesmo tendo luxo é maravilhoso. Amar a si mesmo uma família bem-sucedida é bom. Agora, amar a si mesmo, há pessoas com deficiência, mas tem gente que não tem uma perna. Amar a si mesmo com pessoas que têm defeituoso e perde um olho, como eu perdi o meu. Amar a si mesmo com pessoas que não enxergam de jeito nenhum. Amar a si mesmo com pessoas que é cadeirante. Amar a si mesmo com família que tem filhos que é cadeirante, paraplexo, nunca andou na vida. Amar a si mesmo uma família que você tem filhos drogados, filhos viciados na prostituição, e você tem que amar com o amor de Deus, como pai, como família. Amar o próximo não é tão simples. Mas Jesus deu como grande mandamento àqueles que servem a Ele: ama o teu próximo como a si mesmo. Amados irmãos, nesses últimos dias na terra, a gente observa, se você ligar a televisão, não fala no outro assunto, se não for em ansiedade, doença, perplexo, gente que vive com doença psicológica, com trauma, esse trauma, aquele, esse tipo de problemas. Por quê? Porque a ansiedade é o mal do século. Mas quem tem Jesus tem prazer de viver.
Quem tem Jesus tem alegria na alma. Quem tem Jesus tem certeza da salvação. Quem tem Jesus tem o amor de Deus no coração. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo na sua vida. Quem tem Jesus é salvo, é liberto, é transformado pelo poder do sangue de Jesus. Mas, meus amados irmãos, amar a si mesmo requer muito autoestima. Porque imagine, tem muita gente que é gordo, aí cria um trauma, tem que emagrecer. Tem muita gente que é magro, aí quer engordar, cria um trauma. Tem gente que é feio, aí vai fazer plástico para ficar bonito. Tem gente que tem o cabelo cacheado, quer fazer o cabelo ficar liso. Tem gente que tem o cabelo curto, quer fazer o cabelo ficar grande. Tem gente que está querendo mudar isso, mudar aquilo. Por quê? Porque no seu interior não tem paz. Tem um vazio na alma que só quem preenche é o Espírito Santo. É só Ele que preenche o vazio da alma do ser humano. Pode fazer o que quiser nessa vida, mas nada ocupa o lugar de Deus na vida do homem. Amar a si mesmo é você ter força de vontade, como eu vi nesse filme, de um jovem que foi para a escola deficiente e ele queria jogar futebol e foi rejeitado pela turma. Muitos enfrentam esse preconceito nessa terra, porque tem que superar os limites. Superar os limites. Meus amados irmãos, Deus nos dá uma oportunidade e temos que vivenciar o Evangelho. Agradar a Deus, muitas vezes é isso. Você demonstrar amor pelo próximo. Porque Jesus está voltando, mas a sua igreja tem que vivenciar o amor de Deus. O amor ágape. Mas vamos para Marcos. Marcos, no capítulo 12. Está escrito lá, falando o mesmo tema. Vivendo o amor de Deus. Vivenciar o grande mandamento do Senhor. O grande mandamento do Senhor. Versículo 29. Jesus respondeu. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E continua o texto. E o segundo, ame o teu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Eu gosto de meditar sempre. Tem uma palavra que eu amo meditar, é Mateus 7,12. Está escrito assim: o que vós quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Façai-lhe vós também. Então, se resume isto. Se você quer honra, honre alguém. Se você quer amor, ame alguém. Se você quer ser prestigiado, prestigie alguém. Se você quer ser bem recebido, receba bem as pessoas. Se você quer que alguém olhe para você, olhe para as pessoas. Seja atencioso, seja prestativo, seja caridoso, seja uma pessoa boa, que todo mundo vai ver. Porque essa é a natureza do ser humano. Mas, amados irmãos, tem muita gente que tem maldade no coração. Mas a palavra diz é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. Ou seja, o que nós não queremos para nós, não queira para ninguém. Ou seja, como você quer que as pessoas façam a você, faça a eles também. Isso é amar o próximo. Agora, voltando aqui para a palavra. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Amar a Deus com sabedoria. Está escrito. Ouve, ó Israel. Isso é uma referência de Deuteronômio capítulo 4. Um dos primeiros mandamentos registrado também lá em Êxodo 20. O mandamento do Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. João 17,3. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muita gente aceita o Evangelho, mas ele não aceita Cristo como Senhor. Lá um dia nós estávamos no culto e uma moça foi lá, ouviu a palavra de Deus, na hora do convite ela se levantou e a pregadora perguntou: você quer negar sua vida para Jesus? Aí disse: sim, quero, mas tem que ser crente. Aí tem que ser crente, não quero mais não. Por quê? Porque o Evangelho é renúncia. Mateus 16:24. Vende quem quiser. Vinha após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amar o Senhor de todo o coração.
E eu digo, amados irmãos, duas situações. Amar ao Senhor de coração, amar com a sua ação física. O apóstolo João escreve em 1 João dizendo, se nós não amamos irmãos que vemos, como vamos amar a Deus a qual não vemos? Temos que amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor de Deus é a essência. Está escrito, de toda a tua alma. Amados irmãos, no mundo tem muito tipo de mistura, onde diz N tipo de idolatria, de adoração. Por quê? Porque o inimigo também quer ser adorado. Uma falsa adoração, um falso evangelho, uma falsa religiosidade, uma falsa piedade. Mas a verdadeira adoração é amar a Deus sobre todas as coisas. Priorizar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Só que em Lucas, quando te abre Lucas, no capítulo número 10, versículo 25, que fala o mesmo tema, e Jesus ele traz um exemplo para nós, a partir do versículo 20. 10 e 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. A mesma coisa. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O homem perguntou. Então Jesus respondeu. Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como se entende? Como você entende? A isso ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o teu próximo como a você mesmo. Versículo 30. Então, Jesus lhes perguntou, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos ladrões, e este, depois de tirar a roupa, de causar muitos ferimentos, retiraram-lhe, deixando-o semi-morto, por causa do sacerdote que estava descendo daquele mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo. Igual modo, um levita descia para aquele lugar. Vendo, passou de largo. Um samaritano que seguia no seu caminho, passou perto do homem. E vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez os curativos dos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. E depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e tratou dele. Aí Jesus perguntou, de quem foi o próximo? Amar o teu próximo. Amados irmãos, pregar o evangelho. Amados irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor a pregar a palavra de Deus. E às vezes, observe bem essa situação. Às vezes você está pregando a palavra de Deus sem dizer uma palavra. Eu vim do Genipapo todo final de semana, que eu vinha só de sábado de manhã, para ver porque tinha a consagração de jovem, e aí tinha ensaio, e tinha o culto de jovem à tarde, à noite, e as no domingo, então eu ficava lá o sábado e domingo. Aí, toda vez que eu passava, tinha uma família que ficava me observando. E aí passou um tempo, aquela família se converteu. E uma neta lá do senhor que ficava vendo a gente passar, um dia apontou a história. Olha, todo sábado mostrava a passagem e nós ficávamos dizendo, ele continua crente. Passou-se os anos e eles, a mesma história. Olha, ó, ele continua vindo, ele continua crente. Aí eles ficavam vendo o meu testemunho. Amados irmãos, eu não sabia que eu estava sendo uma inspiração para alguém sem eu nem saber. Que eu estava sendo um exemplo para alguém sem eu nem saber. Que eles estavam vendo a minha fé sem eu perceber. Por quê? Isso é que é testemunho de evangelho. Eu andava com um certo irmão um dia, e ele atosigava tantas pessoas para se converter, que as pessoas diziam que queria. Aí no outro dia, depois o pastor mandava eu ir atrás de visitar, para saber se estava crente, que tinha que saber, visitar. Quando chegava lá, as pessoas falavam assim para mim, eu disse que queria só para você me falar daquele homem, que é o meu abusado. E eu escutando aquela situação, eu aprendendo que eu era novo na fé, as pessoas diziam assim,
ele aperreava tanta gente que ele dizia que queria só para receber ele largar de mão. Só que ele acabava de pregar, ele contava uma história muito besta e desmanchava tudo que ele pregava com essa besta dele. Amados irmãos, viver o evangelho é isso. Você tem uma conversa plumada. Você pregar um evangelho, uma história só. Você pregar um testemunho que Jesus fez milagre. Como? É o que eu disse um dia na Massalina, lá na Boa Vista, um congregação chamado Massalina, que eu fui pregar lá, dirigi um culto. E eu dizia para os amados irmãos, olha, vocês não sabem ler, mas você sabe falar que é salvo, porque você tem certeza da salvação. Você sabe dizer que você é liberto, porque Jesus libertou a sua vida da escravidão, do alcoolismo, alguma coisa. Você sabe dizer que Jesus tem poder porque ele faz milagre na sua vida. Você sabe dizer que Jesus escuta a oração porque você tem certeza que ele ouve o seu clamor. Isso é vivenciar o evangelho. Então, amados irmãos, botando para cá, vamos resumir. Certo homem descia pelo seu caminho e ele encontrou quem? Os salteadores. Foi o que os ladrões fizeram? Bateram no homem, tomaram o dinheiro dele, deixaram ele quase morto no chão e aí foram embora. Quando os homens foram embora, o homem estava caído na beira do caminho, lá vem o sacerdote. O que foi que o sacerdote fez? Passou lá por longe. Atrás do sacerdote, lá vem um levita. Quando ele viu o homem caído, em vez dele socorrer, ele passou lá por longe. Depois do levita, um escriba. Lá vem alguém de novo. Viu o homem caído. O que ele fez? Passou de largo, ou seja, passou lá por longe. Não quis nem olhar direito para quem era. Mas só que viu um samaritano. No capítulo 4 do Evangelho de João, tem lá um diálogo de Jesus com a mulher do Porto de Jacó. E a mulher aponta essa história. Senhor, os judeus não se dão com os samaritanos, ou seja, são inimigos de guerrear. Jesus quebrou essa barreira. Foi o que o homem fez? Quando encontrou o homem caído na beira do caminho, quase morto, ensanguentado, ferido, porque foi assaltado, ele não se preocupou com o ladrão, ele se preocupou em socorrer o homem que estava caído no chão, passou óleo nas feridas, passou vinho nos ferimentos, pegou ele, botou em cima do cavalo e foi de pés, puxando o cavalo com o homem em cima, e chegou na hospedaria, botou o homem na hospedaria, pediu para cuidar do homem, pagou a despesa e disse, olha, eu vou embora, vou viajar, quando eu voltar, eu passo aqui de volta e tudo que você gastar com ele, eu vou pagar, pode botar na minha conta. E Jesus perguntou para aquele mestre da lei que queria provar Jesus, quem te parece que foi o próximo? Aí alguém falou, aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus olhou para... Imagina Jesus apontando o dedo assim para os rabinos, porque eram os rabinos, eram os doutores que estavam acusando Jesus. Vai e faz o mesmo. Porque quando a pergunta deles, o que farei para ter a vida eterna? O que farei para ter a salvação? Amar o Senhor. Amados irmãos, a gente não pode viver um evangelho só de aparência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós estamos na terra, a igreja do Senhor. Eu discuti com um irmão um dia desse e falar para ele, irmão, olha, a igreja não é uma casa, a igreja não é um templo, a igreja não é um santuário, a igreja é as pessoas, a eclésia, a assembleia, ajuntamento de pessoas. Pode estar na praia, na feira, na rua, na roça, pode estar na sua casa, como nós estamos aqui. A igreja está junto, porque a igreja somos nós. E se você buscar, você é abençoado. Viu? Um dia eu contando para o irmão, que o irmão estava lá falando, porque foram acusar que tinha 4 moças, e tudo se desviando, alguém dizia assim, isso aí vai se desviar tudinho, vai se desviar tudinho. E eu escutando a história, eu trabalho junto com o irmão, e eu peguei e falei assim, irmão, olha, desde o começo da minha fé, que eu ouvi alguém me incentivar dizendo, olha, se você quer ser abençoado, ora de madrugada, busca a presença de Deus, sem se preocupar com a opinião desse ou daquele. E eu falei para ele, irmão, não te preocupe com a conversa desse aí, combine com a sua esposa, a sua véia, e ora de madrugada, interceda pelos seus filhos, ora em jejum que não vai fazer milagre, o Senhor vai fazer milagre. Aleluia. Passou uns anos, eu tinha até me esquecido que eu tinha dito, nós estávamos no culto no córrego, lá estava uma das moças, filha do irmão, cheia do poder de Deus, sendo batizada com o Espírito Santo. Olha. Aí eu fui perguntar,
Alguém falou assim, não, nós estávamos lá em casa cantando dentro do quarto e Jesus batizou com o Espírito Santo. Amados irmãos, resultado. Então o crente até hoje, tudinho abençoado. E Jesus fez maravilha. Então o segredo é perseverar na fé. Amar o Senhor de todo o coração. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Eu não compreendia que amar o Senhor de toda a alma e amar o Senhor de coração e amar o Senhor com força. Tem gente que não quer empregar a força para fazer alguma coisa para Deus. Porque Jesus fez tanto por nós. Tanto por nós. E não pode ser como eu vi um dia desse no culto. Nós vamos tirar a oferta, o irmão pegou R$1 e botou aqui e pediu o troco. Me dá as coisas de troco aí. Eu não disse nada porque eu não ia dizer no meio do culto, mas eu fiquei com vergonha. Porque, mas irmão, Jesus não merece algo melhor. Imagine eu discutir lá em casa, irmão, se você for levar uma galinha para o prefeito, levar uma galinha goguenta para ele. Se você levar um carneiro para o prefeito, você vai levar um bode, um carneiro do olho furado, o da perna quebrada, com bicheiro. Você dá o melhor. Imagine você vai dar um boi para o governador. Você vai dar um boi magro para o bitelo. Você dá um mais bonito. Imagine Jesus, que o dinheiro do mundo inteiro não paga a salvação, o que ele fez por nós, amados irmãos. Nós temos que dar o nosso melhor. Porque Jesus nos amou primeiro, morrendo por nós na cruz. E nós considerar isto, que você tem que amar o seu próximo com o amor de Deus. Às vezes, com a nossa vontade, é de te descer o chiqueiradão, mas com o amor de Deus, manda a gente amar. Imagine as pessoas que você às vezes quer julgar, que a vontade da gente é chamar a polícia, mas com o amor de Deus, manda a gente pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Lá no sítio tem um irmão que foi comprar um leite, e a mulher da casa que vendeu o leite disse umas coisas porque ele foi falar de Jesus para ela. A mulher desaforou o tanto que quis, e ele pegou e foi embora zangado. No caminho o Espírito Santo tocou e disse assim, pega a tua Bíblia e volta e prega para a mulher. Eu, Senhor? É, tu mesmo. Pega a Bíblia e volta lá e prega para ela. Aí ele foi, assim, meio sem entender nada, porque Deus tinha mandado ele ali, porque ele tinha pegado lá um monte de desaforo. Aí chegou lá, a mulher parou, escutou a palavra de Deus. Ó. Resultado, ela se converteu, mas o velho dela, e hoje tem uma metade da família crente. Glória a Deus. Aleluia. Porque, amados irmãos, essa palavra não é nossa, é do Senhor. Quem faz o milagre é Jesus. Quem faz a obra é Deus. É Deus. Um dia nós fomos para Carnaval Baixa, mais Marcelino, 30 quilômetros, pão de poeira, chegava em casa quase da roça, 10 horas da noite, e eu dizia para aqueles irmãos lá, irmãos, vocês querem ver essa obra abençoada aqui? Uma congregação pequenininha, parecia uma capela de cemitério. Aí eu dizia, ore que Deus vai abençoar vocês. Fique firme, mas tenha união e oração. Resultado hoje lá, está abençoado, né? Uma congregação bonita, cheinha, então foi muita gente. Então, mas irmãos, é assim. Qual é o segredo? Amar o Senhor em primeiro lugar. Só que quem ama a Deus, mas não pode fazer que nem a mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás e virou um estado de sal. Quem ama a Deus, ele não pode agradar a si mesmo, fazer nossa vontade. Então tá aí para o evangelho hoje, mas eu tenho que ir para a roça. Podia visitar o irmão, mas eu tenho que usar o feijão. Não posso ir, não. Podia ir pregar a palavra de Deus hoje, mas tem a roupa para lavar. É domingo, na escola dominical, mas tem um monte de roupa ali. Eu acho que eu vou lavar essa roupa aqui. Quer dizer, fica arranjando motivo para não ir para a igreja. Amados irmãos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu aprendi isso. Você valorizar, primeiro lugar, o Senhor. Eu disse na Boa Vista um dia, eu estou encerrando. Irmãos, eu preciso pedir perdão 10 vezes para não perder minha salvação em pé. Sabe por quê? Porque nós não somos nem o Batman, né? Aquilo é uma mentira. Nós somos pecador. Nós somos pequenos, incapazes, pó e cinza. Jesus é maravilhoso. Pedro foi lá e perguntou, Senhor, quantas vezes eu perdoar meu irmão? Até 7? Querendo se ajudar, querendo se pensando que Jesus não sabia. Não, Pedro. 70 vezes 7. Tudo isso, Senhor. Mas se ele pega uma vez, a gente acha ruim, imagine 70 vezes por dia. 70 vezes 7. Porque, amados irmãos, o amor de Deus não está limitado, não. Não está limitado. E Deus quer fazer coisa grande. Basta você crer. Deus quer fazer maravilha na sua vida. Mas você tem que crer que Deus vai fazer. E confessar
e determinar no seu coração que Jesus vai fazer milagre, vai salvar seus parentes, vai salvar sua família, vai multiplicar a sementeira, Deus vai abençoar o seu terreiro, as suas criações, e não fazer que nem um dia eu fui fazendo um culto, e lá está uma senhora, ora aqui para minhas galinhas, aí eu Jesus amado. Amados irmãos, crente fiel, tudo você põe a mão e é abençoado. Viu? Hoje essa irmã está desviada lá, infiel. Porque Deus abençoa na sua fidelidade ao Senhor. Deus abençoa mesmo. Viu? Multiplica o salário, Deus vai acontecer maravilha. E aí, acontece alguma coisa. Por quê? Porque você ama ao Senhor. Ama ao Senhor. Então, pregar o evangelho é isso. Você amar a Deus de todo o seu coração. E amar o próximo como a si mesmo. Às vezes, se nós olharmos para a situação, por exemplo, eu agora perdi um olho. Aí eu cheguei na casa do meu pai, ele estava lá chorando lá, porque preocupado comigo que eu tinha perdido o olho. Apareceu uma irmã no culto, que eu nunca tinha visto, cega dos dois olhos, e tinha feito um poema para o pastor de 4 páginas no braille, que eu nunca nem vi esse braille. Aí eu digo assim, Jesus amado, quer dizer que eu enxergando estou me lamentando. Ia sair sem enxergar nada, está fazendo poema ainda. Eu fiquei com régua de mim mesmo, né? Tem que dar mais graça, sabe por quê? Aqui nesse mundo tem essa situação, mas na eternidade tudo é perfeito. Foi o que Jesus disse? É melhor ir para a eternidade, estar na vida faltando olho, do que ir para o inferno com 2. É melhor ir para a eternidade com Jesus faltando uma perna, do que ir para o inferno com as 2. É melhor ir para o céu faltando um braço, do que ir para o inferno com 2. Sabe por quê? Porque no céu tudo é perfeito. Nós seremos como o Senhor, parecido com Ele. Está escrito lá em 1 João 3, versículo 1 e 2. Assim como Ele é, o veremos. Assim como Ele é, nós seremos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, lembremos disso, que Jesus não fez acepção de pessoa. Eu achei tanta graça de uma irmã que ia dar um testemunho que foi arrebatada, chegou no céu e perguntou assim, anjo, cadê a irmã Maria? Ela já veio para cá. O anjo fez assim, ela lá no coral cantando. No céu tem um coral de irmã que canta doente da terra. Aí ela disse assim, não, anjo, ela é preta. Eu sorri com essa situação. Digo, Jesus, amado, quer dizer, a irmã dá com preconceito até no céu. A irmã é preta. Cadê a irmã é preta? Lá no céu não tem isso não, irmão. Lá no céu todo mundo tem gosto de preto, branco, azul, vermelho, cabelo, não. Todo mundo é bonito, não tem ninguém feio lá. Por quê? Porque no céu tudo é perfeito, gente. Tudo é perfeito. Aqui nesse mundo tem dificuldade. Aqui tem defeito. Mas, amados irmãos, o amor supera os defeitos. O amor, ele supera o pecado. O amor, ele apaga a multidão de pecado. Sabe por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Imagine, quem tem uma medida de amor aí para dar? Não, foi derramado sem medida. Jesus morreu na cruz para salvar nós do pecado. Imagine, 200 milhões de pessoas no Brasil, ele perdoou tudo de uma vez só na cruz do Calvário. Porque ele morreu para salvar o mundo inteiro. Agora só recebe a salvação quem crê de todo o coração e ama ao Senhor, como diz a sua palavra. Então, amados irmãos, é bom meditar na palavra do Senhor, e se não for contar a benção aqui, vai até amanhã seu dia. Que Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Uma observação.